Primeira parte. A fisiologia oculta. Na realidade mais profunda, além do espaço e do tempo, talvez sejamos, todos, membros de um só corpo. Sir James Jeans. 1. Após o milagre. Em minha carreira médica, por várias vezes tive o privilégio de presenciar curas miraculosas. A mais recente iniciou-se no ano passado, quando uma moça indiana de 32 anos me procurou em meu consultório próximo à cidade de Boston. Vestida num sari de seda azul, sentou-se em silêncio diante de mim, procurando manter-se sob controle. Ela apertava fortemente as mãos entrelaçadas no colo. Chamava-se Chitra, como declarou. Dirigia uma loja de importações com o marido, Raman, num bairro de Nova York. Poucos meses antes, Chitra notou um pequeno caroço em seu seio esquerdo, sensível ao toque. Submetera-se a uma cirurgia para extirpá-lo, mas infelizmente o cirurgião chegou à conclusão de que se tratava de tumor maligno. Procedendo a um exame mais profundo, ele descobriu que o câncer já atingira os pulmões. Depois de retirar o seio doente e boa parte do tecido à sua volta, o médico de Chitra receitou-lhe as doses iniciais de radiação. A seguir, fez com que se submetesse a intensa quimioterapia. Esse é o procedimento habitual nos casos de mama e tem salvado muitas vidas. Mas o câncer de pulmão era mais difícil de ser tratado, e qualquer um poderia perceber que Chitra se encontrava numa situação muito perigosa. Ao examiná-la, notei nela muita ansiedade e procurei encorajá-la. Foi quando me surpreendeu com uma declaração tocante. Não me incomodo se tiver de morrer, mas sei que meu marido ficará muito solitário sem minha companhia. Às vezes, finjo que estou dormindo, mas passo a noite acordada, pensando nele. Sei que Raman me ama, mas também sei que, depois que me for, ele vai começar a se encontrar com as jovens americanas. Não consigo suportar a ideia de perdê-lo para uma delas. Depois de uma pausa, olhou-me com expressão de sofrimento e prosseguiu: sei que não devia dizer essas coisas, mas acho que o senhor compreende. Não nos acostumamos com a dor que o câncer provoca, mas sofri ainda mais ao pensar que o tempo era o grande inimigo de Chitra. Enquanto ela mantinha um aspecto saudável, vinha até escondendo seu mal dos parentes, porque detestava a ideia de ser observada enquanto definhava. Mas ambos sabíamos que seria um processo difícil para ela. Ninguém pode afirmar que conhece uma cura para câncer de mama em estado avançado. A terapia convencional tinha feito tudo o que era possível por Chitra. Como o câncer já atingira outro órgão, os dados estatísticos indicavam menos de 10% de chance de 5 anos de sobrevivência, mesmo com a mais intensa rotina de quimioterapia que se pudesse adotar em segurança. Pedi-lhe que começasse um novo processo de tratamento, como o prescrito pelo Ayurveda. Chitra, como eu, também crescerá na Índia, mas tinha uma vaga ideia do que era o Ayurveda. A geração de seus avós fora a última a acreditar nessa medicina. Eu imaginava, atualmente, qualquer indiano progressista que viva numa grande cidade daria preferência à medicina ocidental, se tivesse condições de mantê-la. No intuito de explicar a Chitra por que eu queria que ela desse as costas ao progresso, afirmei. Li que seu câncer não era apenas uma doença física, mas holística. Todo o seu organismo sabia que ela estava com câncer e sofria com ele. Um exame do tecido dos pulmões demonstraria que as células malignas tinham migrado para lá, enquanto a amostra de tecido do fígado seria negativa.
Mas o fígado era irrigado pelo mesmo sangue e recebia os sinais da doença, vindos dos pulmões. Tal conhecimento, por sua vez, afetava as funções desse órgão. Da mesma forma, quando ela sentia dor no peito ou era obrigada a sentar-se por falta de ar, os sinais percorriam todo o seu corpo, saindo do cérebro e voltando a ele. Sentindo a dor, o cérebro era obrigado a reagir. O cansaço que ela sentia, aliado à depressão e à ansiedade, era uma reação cerebral com consequências físicas. Portanto, seria errado pensar em seu câncer apenas como um tumor isolado que precisava ser destruído. Chitra sofria de um mal holístico que exigia uma medicina holística. A palavra holística, que desagrada aos médicos ortodoxos, significa apenas um enfoque conjunto da mente e do corpo. Acredito que o Ayurveda realize essa união melhor do que qualquer alternativa, apesar de não demonstrar o fato de modo muito aparente. Na verdade, várias técnicas de mente e corpo, amplamente divulgadas como a hipnose e o biofeedback, chamam bem mais atenção que o Ayurveda. Se Chitra tivesse adoecido em Bombaim, sua terra natal, sua avó teria receitado alimentos naturais, traria da farmácia ayurvédica um saquinho de papel pardo com ervas medicinais e insistiria para que a neta ficasse na cama. Prescreveria vários purgantes e óleos de massagens, para limpar o corpo das toxinas que geravam o câncer. Se houvesse na família alguma tradição espiritual, a moça teria começado a meditar. Em resumo, eu a trataria do mesmo modo, com algumas coisas a mais. Ainda não existe nenhum motivo científico que explique por que esse sistema funciona, a não ser que é assim. O Ayurveda atingiu algo profundo na natureza. Seus conhecimentos não são baseados na tecnologia, e sim na sabedoria, no que eu poderia definir como a compreensão segura do organismo humano, adquirida através de muitos séculos. Quero que você passe uma semana ou duas em uma clínica especial, fora de Boston, disse a Chitra. Algumas coisas que vão lhe acontecer podem parecer extraordinárias. Você está habituada à ideia de um hospital como um local com respiradores, câmaras de oxigênio, aparelhos de transfusão e quimioterapia. Comparado a isso, o tratamento que lhe daremos na clínica não será nada. Em princípio, quero que seu corpo atinja um profundo estado de descanso. Chitra era uma pessoa confiante e concordou em ir. Em parte, claro, porque não tinha outra alternativa. A medicina moderna fizera todo o possível, usando a estratégia do ataque físico contra seu câncer. A vantagem inicial obtida ao se investir contra uma doença deve-se à esperança de extirpá-la o quanto antes do corpo. A enorme desvantagem é que todo o organismo se danifica nesse ataque contra uma parte dele. No caso da quimioterapia, existe o perigo real de enfraquecer de tal modo o sistema imunológico que fique aberta uma porta para que outros tumores cancerosos possam se desenvolver no futuro. No entanto, o câncer de mama não tratado é considerado mortal, e a medicina atual é capaz de extirpá-lo a curto prazo. Em um clima emocional em que a opinião é influenciada pelo medo, as pessoas preferem correr os riscos da cura, em vez do mal. Eu mencionava a Chitra clínica onde trabalho, o Maharishi Ayurveda Health Center, em Lancaster, no estado de Massachusetts. Ela passou ali uma semana em tratamento e aprendeu o programa de automedicação que deveria usar em casa, incluindo mudanças na alimentação, algumas ervas ayurvédicas, uma rotina diária de exercícios simples de yoga e as instruções de meditação transcendental. Esses
Meios pareciam diferentes à primeira vista, mas todos visavam, no fundo, trazer tranquilidade a seu dia a dia e, assim, construir uma base para a cura. No Ayurveda, o requisito mais importante para a cura de qualquer desordem orgânica é um nível profundo e completo de relaxamento. Esse princípio se baseia no conceito de que o corpo sabe como manter o equilíbrio, a não ser que esteja abalado pela doença. Desse modo, se alguém deseja restaurar a capacidade de cura do próprio organismo, é necessário que faça tudo para readquirir o equilíbrio. Trata-se de uma ideia muito simples, mas de profundas consequências. Chitra também aprendeu duas técnicas mentais especiais, que atuariam diretamente nas raízes de seu câncer. Falarei mais sobre esse assunto depois. Chitra seguia religiosamente seu programa e vinha me ver a cada 6 semanas. Continuou também com o tratamento de quimioterapia, prescrito por seu médico de Nova York. Quando falamos sobre o assunto, eu declarei: se pudesse tratá-la pelo Ayurveda e nada mais, eu o faria. A piora de seu estado físico seria bem menor. Mas você veio me procurar. Já muito doente, sabemos que a quimioterapia atua de fora para dentro. Vamos combinar o processo externo e interno, na esperança de que levem à cura completa. Segui o progresso de Chitra durante quase 1 ano. Ela sempre me ouvia numa atitude confiante, mas, ao voltar a cada consulta, era evidente que não estava melhorando. As radiografias dos pulmões continuavam ruins, ela respirava com crescente dificuldade e parecia mais fraca e abatida, à medida que o mal avançava. Finalmente, chegou o dia em que Chitra não apareceu no horário marcado. Esperei a semana toda e acabei ligando para sua casa. As notícias não eram boas. Raman, o marido de Chitra, disse-me que repentinamente ela tivera uma febre muito alta, precisando ser hospitalizada no fim de semana. Seus pulmões vinham, há algum tempo, vazando fluido para a cavidade pleural que os rodeava, e o médico suspeitava que se havia instalado uma infecção. Com um prognóstico tão pessimista, não havia nenhuma garantia de que Chitra pudesse deixar o hospital. Então, aconteceu uma coisa muito curiosa. Depois de 1 dia ou 2 de antibióticos, a temperatura de Chitra, que estava em 40 graus Celsius, baixou ao normal, o que intrigou seu médico. Era muito raro uma febre tão alta baixar assim rapidamente, tratando-se de uma infecção em paciente terminal. Poderia haver outro motivo além da infecção? Ele decidiu fazer novas radiografias. No dia seguinte, Rama me telefonou, exultante e confuso. Ela não tem mais câncer! Exclamou com grande alegria. O que quer dizer? Perguntei. Eles não encontraram mais nenhuma célula cancerosa, nada. Mal conseguia se conter. A princípio, o oncologista de Chitra achou que tinham trocado a chapa pela de outro paciente e quis fazer novos exames, mas agora está convencido. Arrebatado e aliviado, incapaz de explicar aquela súbita salvação. Raman considerava o restabelecimento de sua esposa um milagre. Quando telefonei para Chitra no hospital, ela ficou repetindo: Você conseguiu, Deepak. Não, não, Chitra. Foi você que conseguiu, eu insistia. Eu nunca poderia imaginar que seus tratamentos, tanto o convencional como o ayurvédico, resultassem em cura tão rápida. Fazendo uma retrospectiva, vejo que aquela febre alta foi uma espécie de queima do câncer em extinção, um processo conhecido como necrose do tumor. Mas o mecanismo exato ligado a esse processo não tem explicação.
Se existe algum tipo de cura miraculosa, aquela foi uma, eu tenho certeza. Em poucas semanas nossa alegria começou a mudar. O milagre de Chitra não se mantinha. Primeiramente, a sensação surgiu em seu íntimo. Em vez de se mostrar capaz de confiar naquela recuperação inexplicável, ela entrou em conflito, com um medo mórbido de que o câncer voltasse. Procurou-me e perguntou se devia prosseguir com a quimioterapia. Faz 2 meses que o câncer desapareceu, disse eu. Seu médico encontrou novas células cancerosas? Não, ela admitiu. Mas ele acha que a quimioterapia me curou e que eu devia prosseguir o tratamento. Comecei a me sentir frustrado. Eu sabia, tanto quanto seu médico, que a quimioterapia que Chitra se submetera não produzia, pelo que se conhece, uma recuperação total daquele tipo. Não. Certamente, em um caso avançado, quando o câncer já começara a atacar outras partes do corpo. Além disso, era óbvio que a moça estava esgotada pelo sofrimento anterior. A quimioterapia lhe provocara uma náusea quase constante e seu cabelo caíra de modo assustador. Além disso, ela se envergonhava por ter se submetido à extirpação dos seios. Tudo isso comprometia o tratamento ayurvédico que estávamos iniciando. Se ela recebesse doses ainda mais elevadas de quimioterapia, aumentariam sua depressão, a tendência às infecções e a fraqueza em todos os sentidos. Ao mesmo tempo, porém, eu não tinha motivos suficientemente fortes para dizer-lhe que não continuasse. E se viesse a sofrer uma recaída em 6 meses e acabasse morrendo? Prossiga com a quimioterapia, concordei, mas com o nosso programa também, está certo? Ela concordou. Durante alguns meses, Chitra continuou livre da doença, mas também se mantinha perturbada e confusa. Parecia que seu câncer fora mais fácil de vencer do que aquela dúvida sinistra invadindo sua vida e impedindo-a de estar bem. O dilema torturante de Chitra é o verdadeiro ponto inicial deste livro. Ela precisava de uma explicação para voltar a ficar bem. O que havia lhe acontecido? Sua cura era um milagre, como pensara no início. Ou apenas um estágio na agonia, como acabou por temer. Acredito que se possa encontrar uma resposta aprofundando-se mais o conhecimento da ligação entre a mente e o corpo. As pesquisas de curas espontâneas de câncer realizadas tanto nos Estados Unidos como no Japão demonstraram que, pouco antes do restabelecimento, quase todos os pacientes passam por uma alteração de consciência. A pessoa sabe que vai sarar e sente que a energia responsável pela cura está em si mesma, mas que não se limita apenas a ela. Estende-se além de seus limites pessoais, por toda a natureza. Sente, subitamente, não me limito a meu corpo, tudo que existe à minha volta faz parte de mim. Tais pacientes, nesse momento, atingem aparentemente um novo nível de consciência, que inibe a existência do câncer. As células cancerosas, então, desaparecem literalmente do dia para a noite ou, pelo menos, estabilizam-se e não prejudicam mais o organismo. Esse mergulho em um grau mais profundo de consciência parece ser a chave, mas não surge necessariamente no impulso. Chitra vinha cultivando esse estado de forma deliberada, através das técnicas ayurvédicas. Portanto, sua capacidade de se manter em um nível mais elevado de consciência estava surpreendentemente relacionada com sua condição. Ela conseguia, de algum modo, motivar a ausência do câncer. Mas com a mesma facilidade poderia voltar a ele. Penso nisso como se fosse uma corda de violino cujo som varia na medida em que o dedo
sobe ou desce por ela. A palavra que vem à mente, quando um cientista pensa nessas mudanças súbitas, é quantum. Ela significa um salto descontínuo de um nível de função para outro, mais elevado, a transição quântica. Quantum é também um termo técnico, antes conhecido apenas pelos físicos, mas agora presente na linguagem popular. Precisamente, um quantum é a unidade indivisível em que as ondas podem ser emitidas ou absorvidas, na definição do eminente físico britânico Stephen Hawking. Para os leigos, o quantum é um bloco de construção. A luz é formada por fótons, a eletricidade, pela carga de um elétron, e a gravidade, pelo graviton, um quantum hipotético, ainda não encontrado na natureza. E o mesmo acontece com todas as formas de energia, cada qual baseada em um quantum que não pode ser subdividido em nada menor. As duas definições, a do salto descontínuo para um nível mais elevado e o grau irredutível de uma energia, parecem aplicar-se a casos como o de Chitra. Sendo assim, eu gostaria de introduzir o termo cura quântica para explicar o que aconteceu com ela. Apesar de ser uma palavra nova, o processo, em si, não é. Sempre existiram pacientes em que não se observa o curso natural de cura. Por exemplo, uma pequena minoria não definha com o câncer, outros desenvolvem tumores muito mais lentamente do que a estatística prevê para aquele tipo de mal. Muitos restabelecimentos são de origem igualmente misteriosa, como os casos de remissão espontânea e o uso eficiente de placebos ou drogas enganadoras, que também indicam o salto quântico. E por quê? Por quê? Em todos esses casos a consciência profunda parece ter promovido um drástico salto quântico no mecanismo da cura. A consciência é uma energia pouco valorizada pela maioria das pessoas. Geralmente não enfocamos nossa consciência mais profunda. Nem usamos sua verdadeira energia, mesmo nos mais difíceis momentos de crise. Talvez seja esta a razão pela qual as curas milagrosas são recebidas com um misto de espanto, descrença e reverência. Mas todos possuem esse nível mais profundo de consciência. Talvez, até alguns desses milagres sejam extensões de capacidades normais. Por que não consideramos um milagre o corpo soldar um osso partido? Como o processo de cura é complexo demais para ser imitado pela medicina, envolve um número incrível de processos perfeitamente sincronizados, dos quais a medicina conhece apenas os principais, e de modo imperfeito. O motivo pelo qual a mesma pessoa considera milagre a cura do câncer e não pense o mesmo a respeito da fusão de um osso do braço está ligado à união entre mente e corpo. O osso quebrado parece soldar se fisicamente, sem a intervenção da mente, mas a cura espontânea do câncer, segundo se acredita em geral, depende de uma qualidade especial da mente, de um profundo desejo de viver, de uma perspectiva heroicamente positiva, ou qualquer outra habilidade rara. Isso significa que existem dois tipos de cura, uma que é normal, outra, anormal ou, pelo menos, excepcional. Acredito que essa distinção seja falsa. O braço partido solda-se porque a consciência o emenda, e o mesmo acontece na cura milagrosa de um câncer, na longa sobrevivência de um caso de AIDS, na cura pela fé e mesmo na capacidade de viver até a idade avançada, sem se deixar abater por uma doença. A razão de nem todos conseguirem levar o processo de cura até onde devem resulta do fato de nos diferenciarmos drasticamente quanto à nossa capacidade de mobilizá-la. Podemos comprovar isso nas diferentes reações das pessoas diante da doença. Uma fração mínima, bem menos de 1% de
Todos os pacientes que contraem um mal incurável conseguem curar-se. Um número maior, mas ainda abaixo dos 5%, vive bem mais que a média. Isto é confirmado pelos 2% de aidéticos que conseguiram sobreviver mais de 8 anos, enquanto a grande maioria não passa de 2. Essas descobertas não se restringem às doenças incuráveis. Pesquisas demonstram que apenas 20% dos pacientes com doenças sérias, mas curáveis, recuperam-se com excelentes resultados. Sendo assim, cerca de 80% deles não conseguem sarar ou curam-se parcialmente. Por que é tão desproporcionalmente elevado o índice de insucesso nas curas? Qual será a diferença entre um sobrevivente e alguém que não consegue sobreviver? Aparentemente, os pacientes bem-sucedidos aprenderam a motivar a própria cura e conseguiram, nos casos mais felizes, ir além. Descobriram o segredo da cura quântica. São os gênios da união entre a mente e o corpo. A medicina moderna não consegue se igualar nem de longe na reprodução de suas curas, porque nenhum tratamento baseado em drogas ou cirurgia consegue precisar tão bem o prazo, ser tão maravilhosamente coordenado, tão benigno e livre de efeitos colaterais, tão fácil. A capacidade dessas curas vem de um nível tão profundo que não se pode ir mais além. Se soubéssemos o que os cérebros fazem para motivar os corpos, teríamos a unidade básica do processo de cura em nossas mãos. Até agora, todavia, a medicina não conseguiu dar o salto quântico. E a palavra quantum ainda não tem aplicação clínica. Como a física quântica lida com aceleradores de altíssima velocidade, você pode pensar que a cura quântica emprega radioisótopos ou raios X. Mas o significado é o oposto. A cura quântica afasta-se dos métodos da alta tecnologia e penetra nos meandros mais profundos do sistema mente-corpo. É nesse núcleo que ela se inicia. Para atingi-lo e aprender a provocar a resposta de cura é necessário que você atravesse todos os níveis mais densos do corpo, células, tecidos, órgãos e sistemas. Atingirá, então, o ponto de união entre a mente e a matéria, o ponto em que a consciência realmente começa a causar um efeito. O quantum em si, o que é e como se comporta, ocupa a primeira parte deste livro. A segunda parte apresentará a mistura do quantum e do Ayurveda, promovendo uma união das duas culturas na tentativa de se chegar a uma resposta. O panorama científico do Ocidente confirma, surpreendentemente, a visão dos antigos sábios da Índia. Esta é uma viagem que derruba barreiras e ignora obstáculos culturais. A meu modo de ver, toda a história precisa ser descoberta. Chitra me fez esse pedido, portanto estou escrevendo para ela e para todos os pacientes. Como ela, até descobrirem uma resposta, continuarão com suas vidas presas por um fio asterisco. Este livro foi digitalizado e distribuído gratuitamente pela equipe Digital Source com a intenção de facilitar o acesso ao conhecimento a quem não pode pagar e também proporcionar aos deficientes visuais a oportunidade de conhecerem novas obras. Se quiser outros títulos, nos procure http://groups.google.com/ghope viciados_livros. Será um prazer recebê-lo em nosso grupo.